Paz e no lar. Evangelho no coração. Sexta-feira, 4 de dezembro do ano de 2020. Hoje nós vamos completar o encontro de número 206. Uma bênção, temos que comemorar. Comemorar mesmo, celebrar com muita alegria. A espiritualidade tem abraçado a nossa causa, apoiado, inspirados, para que possamos dar passos seguros, ao nível da confiança, da segurança interior e da bondade, acima de tudo no coração. O amor, a verdade, a busca pela sabedoria. Traduz a palavra filosofia cristã. O Espiritismo apresenta como uma meta a ser trabalhada nesses novos tempos. Tema da manhã. Nós vamos trabalhar com o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Meu Reino Não É Desse Mundo. Inspira-nos para a temática Os Bens Verdadeiros. Iniciamos a nossa jornada com a prece. Afirma o Espírito benfeitor, que se apresentou como uma rainha de França, que a prece aproxima do Altíssimo Homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Esse traço de união seja muito especial nesse momento. Jesus dissera: meu reino não é desse mundo. Abertura e título deste capítulo, que é o segundo, conforme dito, publicado por Allan Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Se refere naturalmente ao diálogo de Jesus na descrição do evangelista João, no seu capítulo 18, com Pilatos. Vamos recordar, há 2000 anos, dissera ao governador da Judéia, Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Mas não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Anteriormente, Jesus afirmara: meu reino ainda não é daqui. Meu reino não é desse mundo. Então, reconstruindo o diálogo, meu reino não é desse mundo. Depois, o meu reino ainda não é daqui. E em seguida, Jesus afirma: eu não nasci, não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Ouçamos a verdade ao nível do coração, dentro da dinâmica do aprendizado. Tudo no tempo certo, na hora devida. Kardec publica uma mensagem muito especial, profunda e extensa, mas adequada ao nosso momento histórico, para dialogar com os valores. Nós vamos priorizar valores, virtudes, sabedoria. O Espiritismo estuda o mecanismo de intercâmbio ou da interação com os espíritos que voltam do além-túmulo para provar com seus testemunhos os fatos que estamos estudando, a teoria, melhor dizendo. Por isso a gente diz que o Espiritismo a gente aprende na prática, porque sem ela não teremos as confirmações.
Kardec começou pela prática, depois ele teorizou. Nós, discípulos, aprendizes, temos a teoria, a prática que foi comprovada por Allan Kardec, e somos chamados para experienciar no laboratório da nossa vida, para que construamos o nosso conhecimento, a verdade de cada um. Uma realeza terrestre. Este comunicado de um espírito que foi na Terra uma rainha. Ouçamos com o coração. Eu sempre bato nessa tecla. Não ouça com a razão. Agora é para o coração. Quem melhor? Quem melhor? Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. 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 Absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, meu reino não é desse mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre flores. Correm os homens por alcançar os bens terrenos, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem elas de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros. Os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar o acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com
com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Rainha de França. Amigos, amiga, amigo, companheiro das manhãs abençoadas, quando nos reunimos para traçar a união entre o céu e a terra, em prece, um coração sensível, verificando os desafios do caminho e mergulhando para se conhecer e, portanto, nos preparar para vencê-los. Esse depoimento é marcante, rico de emoções, de uma alma arrependida, de um coração penitente, sofredor, em vias do despertamento, apresentando a sua realidade. Portanto, uma maneira de enxergar, de interpretar o fenômeno. Nós temos 5 parágrafos. Apresentam uma síntese que podemos desenvolver vários ângulos, mas procurando ser objetivos. No primeiro parágrafo, ela se apresenta como uma individualidade, usando uma frase muito forte. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor, o meu reino não é desse mundo, uma vez que o orgulho me perdeu na terra. Quem melhor do que nós para avaliar as nossas dores? Ninguém. Somos nós. E devemos nos melhorar para enfrentar. Primeiro ponto. Mas para isso temos que limpar. Limpar a visão, deixar a máscara e enfrentar com coragem. Se não, impossível resolver os problemas. Uma vez que os males foram promovidos por nós mesmos. Estamos caminhando, recolhendo o que semeamos. Está muito claro. Então não há vítimas. A imperfeição é relativa à ignorância. É certo. O sofrimento na mesma didática. Então, ignorância, imperfeição, sofrimento. Nós temos que reverter o quadro. Outro ponto. O orgulho me perdeu na terra. Foi necessário desencarnar para ver, para conceber, para aceitar. E naturalmente a mensagem na sequência vai dizer que após a aceitação, o movimento para a superação e para a reparação. Então são etapas. Em alguns casos nós já estamos despertando, em outros não. Em outros já despertamos e já estamos nos movimentando para reparar. A definir que não podemos colocar todas as questões no mesmo livro. São diversos na prateleira. Cada livro representa uma missão. E a biblioteca como um todo, nós podemos didaticamente dizer a nossa reencarnação.
Então hoje a sociedade lida com um equipamento chamado computador. Você aperta um botão, você acessa um arquivo. Esses arquivos estão todos no HD. Eu prefiro a didática mais antiga, quando tínhamos a biblioteca, os arquivos, que eram físicos, chamados inclusive de mortos, arquivo morto. Você ia, puxava uma gaveta e ia pegar as pastas. No sistema antigo a gente consegue entender mais facilmente, pelo menos dentro da minha limitação, assim entendo. Porque como no computador está tudo escondidinho lá, e você aperta apenas um botão, dado o título, é virtual e nem sempre a gente consegue verificar o que fisicamente, quando você abre uma gaveta, você vai procurar uma pasta, que tem uma sequência lógica, etc., dá uma ideia mais operacional. Eu quero dizer o quê? Que a vida o tempo todo está dizendo, abre aquela gaveta, tem uma pasta ali, chegou o momento de trabalhar com ela. Aí você puxa a pasta e coloca em cima da mesa. Naturalmente, existem outras pastas. O que está sobre a mesa é o que você tem que resolver. Resolvido, a pasta volta. Você não joga a pasta no lixo. Sabendo que virão outras. Quando trabalhávamos na repartição, ia sairmos de férias, a gente tinha que limpar a mesa, deixar tudo para a faxineira passar o pano e não ter nada. O Honório Abreu costumava dizer o seguinte, quando a gente saía de férias e deixava a mesa limpa, a gente saía preocupado. Porque se limpou a mesa, pode significar que quando você terminar as férias, não tenha mais processo para você resolver. Significa que você perdeu o emprego. E outra coisa, nós temos que entender que nem sempre você vai trabalhar com o processo que está em cima da pilha. Pode ser que alguém esbarre e a ordem modifique. São as circunstâncias da vida. Eu não sei se eu consegui passar a ideia. Eu estou falando sobre circunstâncias, necessidades, provas de cada momento. Como fala um amigo lá de Brasília, nós temos que aprender a lidar com o que é possível, com o que é sugerido. Porque nem sempre as nossas escolhas estão de acordo com a nossa necessidade. Então, existem impulsos de fora, mas respeitando a escolha, o livre-arbítrio e a liberdade que é autorizada pela consciência. Então, liberdade não vem de fora, é consequência da utilização do livre-arbítrio. São dois assuntos diferentes. A rainha teve liberdade. Ela nasceu num berço nobre. Porque rainha não é o resultado de um concurso, de uma seleção do RH. Rainha tem sangue nobre. O espírito reencarnou naquela família e por isso ascendeu. Chegou lá pelas próprias circunstâncias, porque até entre os nobres existem favorecimentos, privilégios, política, jogo sujo ou jogo limpo. É o mundo dos homens. Injustiça. Justiça divina é outro diálogo. Ela precisou de desencarnar para descobrir que a visão na Terra estava com sujidades. Ela não diz aqui no texto que a consciência alertou para os seus exageros, porque o foco da conversa é outro. Mas se a gente mergulhar na intimidade da rainha, por certo, todos os desmandos, todas as imperfeições que ela cultivou, ela sempre foi alertada pela consciência dela.
Ô minha rainha querida. E a consciência não conversa com a rainha, conversa com o ser. Menos. Ela usou a palavra orgulho. O orgulho, por si só, já dá a nota da ilusão. Porque nós não temos o orgulho na essência espiritual. Egoísmo, você não reencarnou com esse potencial. Ou não é reencarnou. Você não foi criado com o potencial do orgulho e do egoísmo, não. Mas sim com princípios de conservação, de perpetuação e etc. Orgulho e egoísmo foram desenvolvidos. É uma imperfeição que foi evolucionando. Da mesma maneira, as virtudes. Agora, desculpe, as virtudes você reencarnou com potencial. Estas fazem parte do DNA espiritual, se eu posso assim dizer. É o germe da perfeição. Também desenvolve. Se focarmos o desenvolvimento da virtude, a imperfeição vai perdendo corpo, espaço, sentido. Compreenderam? No caso da rainha, ela descobriu no mundo espiritual. Estamos reunidos nessa manhã para descobrir agora. Embora estejamos envolvidos por outras rainhas e por reis. Quer dizer, espíritos que estão do nosso lado, que ainda estão presos no espaço de suas memórias, que os vinculam a processos do engano. Porque quando você faz uma prece, espíritos se aproximam. Nós, possivelmente, fomos reis, rainhas no passado. Aliás, é ótimo pensar assim, não é verdade? Porque é pouco provável que alguém se sinta feliz tentando descobrir que foi um escravo, torturado, que passou por maus tratos. Ninguém. Sempre rainhas, reis, nobres, belos, majestosos, príncipes. Basta entrar numa celebração, num casamento, por exemplo, católico, quando a princesa entra no altar. Meu Deus! As mulheres se emocionam, os homens festejam. Reminiscência. Ou disparar o botão da ilusão, do principesco, do reinado que toda a humanidade um dia sonhou, para não dizer que viveu de alguma forma. Isso é saudosismo que nos vincula à ilusão. Compreenderam? Agora, se fala no texto sobre realeza terrena, naturalmente, realeza espiritual com Jesus, nós comparamos com esse principado. Porque são padrões que nós temos na Terra. E Jesus fala, meu reino não é daqui, meu reino ainda não é daqui. E aí a gente acha que um dia ele será, sob o ponto de vista material. Então, possivelmente, existem religiosos que esperam a concretização dessa profecia, mas Jesus num altar, coroado com ouro, com púrpura, com palácios, com poder. O político vai, quem sabe, imaginar Jesus lá no Planalto Central, presidente do Brasil, príncipe de Mônaco, né? Regendo uma missa em Notre Dame, recebendo uma condecoração na Inglaterra, nos palácios. Não. O diálogo é que o reino dele é o oposto. O reino dele não está lá fora, é dentro.
A ilusão, como a rainha afirma, sugere, por consequência, desilusão, humilhação. No caso, ela esperava que acontecesse o mesmo que ela estava acostumada. Chegar no mundo espiritual, ser recebida como soberana. Não. O título, o nome, nada importa. Porque o mundo espiritual é o mundo da consciência, é o mundo moral. E nada disso tem sentido, tem valor. Nada disso que os homens brigam, que os homens se consomem, encarnações individuais e coletivas julgadas no ralo, acreditando ser o melhor. Lá no mundo espiritual não tem valor, não. É o homem nu, é o ser diante da sua própria realidade que a gente foge durante esse mecanismo temporal, espacial. Para se granjear um lugar nesse reino são necessárias abnegação, humildade, caridade, e a caridade em toda a sua celeste prática. Celeste. Celestial. Sugere beleza, nobreza, pureza. Isso é extraordinário. Sem sujidades. A caridade que não tem o mínimo interesse. Mínimo interesse. Ontem eu recebi um e-mail. Um companheiro disse assim, no e-mail: eu gostaria de auxiliar esta casa espírita. Por favor, me passe a conta, o Pix e etc. Naturalmente, nós agradecemos e ficamos naquela condição de primeiro identificar, de abraçar, de criar uma resposta cristã, fraterna, antes de oferecermos os dados administrativos. O companheiro, com muita cordialidade, se apresentou como espírita, membro de uma instituição, e que nesse período ele dedica alguns recursos para auxiliar várias casas espíritas. E ele encontrou o nosso endereço. Bom, naturalmente eu apresentei as atividades da casa, mandei o site, mandei para ele a identificação da casa, o que a gente faz para mostrar, para dar credibilidade ao ato. Ele agradeceu, fez a doação e pediu o anonimato. Eu vi o retrato, mas como ele pediu o anonimato, eu me senti constrangido até para tentar uma aproximação maior. Porque eu entendi perfeitamente a intenção. Foi pura. Ela foi completamente desinteressada. E que foi interessante porque nem colocou condições. Nem, tipo assim, me apresentem a folha curricular. Estou dando esse exemplo porque não podemos querer particularizar demais, mas trazendo aspectos do que remonta à intenção, sentimentos. A caridade desinteressada, que pode ser também utilizando os recursos materiais, mas a caridade desinteressada é aquela que brota do coração,
e que, independente do que ela vai ser revestida na terra, o que mais importa é exatamente a pureza dessa intenção. Eu terminei o diálogo com um companheiro dizendo que Deus abençoe a generosidade, pois a paz já adquiristes. Ou seja, que todos nós sejamos motivados a sermos generosos, bondosos, nobres, mas sem qualquer intenção outra. Porque se a gente tirar essa intenção materialista, egoística, nós já teremos o prêmio da paz. A rainha estava acostumada a todo movimento externo de glamour, de apoio, de aplauso, de bajulação. E ela vem nos dizer que para granjear um lugar no reino dos céus é necessário pureza do coração. E para encaminhar as conclusões, quando Jesus afirma que o reino não é desse mundo, ela dá um toque. É preciso sofrer para chegar no céu. De onde os degraus de um trono a ninguém aproxima. Ela está dizendo que é preciso sofrer. Essa é uma opinião. É uma opinião que ela apresenta como um ser em sofrimento. Dizendo assim, eu estou sofrendo e esse sofrimento é bendito para que eu confirme tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Mas o que ela está se referindo é sofrimento moral. É preciso, não é que você vá em busca. Ela quer dizer que quando a ilusão cria essa bolha do isolamento, da presunção, da vaidade, naturalmente a ilusão vai trazer o despertamento quando quedado, quando cansado, quando não tem mais motivo manter a ilusão. É a tomada de consciência. Esse movimento traz o sofrimento. É a dor moral. Não significa que você tem que sofrer. Significa que o sofrimento é decorrente. Mas é sofrimento moral, repito. Mas não necessariamente, obrigatoriamente, você vai evoluir pelo sofrimento moral. A questão é que nós estamos no estágio primitivo, atrasado, em que as imperfeições falam muito mais alto do que as virtudes. Então, felicidade na Terra não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Já escutaram essa música? Que eu, de vez em quando, solto a estrofe? Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. A felicidade é para os espíritos puros. E eles não buscam a felicidade. A felicidade é decorrente, é consequência. Felicidade é condição. É a condição. Para ser mais prático, quando praticamos o bem, recebemos naturalmente a resposta da paz interior. A paz dialoga com a felicidade. É o reconforto, é um bem-estar. Os momentos felizes para nós são instantes que já se foram, não nos pertencem mais. Estão na memória, mas não pertencem.
Eles motivam para que você tenha outros. Quanto mais fizermos o bem, mais vai se perpetuando esse estado. Então, o assunto é muito complexo. Com isso, a dica do Espiritismo é: pratique a caridade. Seja benevolente, indulgente e perdão. Crie um ciclo virtuoso. Repita, repita, não pare, não pare, faça, faça, faça. Não perca o foco, não desvie, não olhe para o lado. Faça o bem. Isso se torna amanhã um princípio de conservação da sua própria paz. Não se desespere. Não fique ansioso ou muito menos angustiado por conta das coisas da terra. Porque elas já passaram. Ansioso com o que há de vir? Já passou. Angustiado com o que passou? Já passou. O que te resta? Agora. Esse exato momento. Que sejamos filhos do Altíssimo para sentir a beleza da imortalidade, da presença dos Espíritos entre nós, nos contando que tem muito mais para ser descoberto. Não sofra com o que não vale a pena. Allan Kardec publicou várias mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente para fazer a associação entre a teoria moral do Evangelho, que foi oferecida por Jesus, com parábolas, com ensinos metafóricos, ou com frases muito importantes, dando testemunho, inclusive, com a sua própria vida, para que a proposta do cristianismo ficasse impregnada na história da humanidade. Allan Kardec traz alguns comentários, inclusive nos incentivando a aplicar a teoria espírita como chave para interpretar o Evangelho, as Escrituras e as tradições, não só cristã, mas todas as tradições. Os espíritas costumam ter dificuldade com isso. Então, se a gente abre um painel para estudar o budismo à luz do espiritismo, naturalmente brota a resistência. Citei o budismo, mas estudar as outras tradições, as filosofias no Egito, na Grécia, etc. Concluindo, o depoimento dos espíritos vem corroborar com o efeito da escolha aqui na Terra. Por isso é que vai uma dica didática: o Evangelho, ou o Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes. A primeira parte, filosófica. A segunda parte, ciência. A terceira parte, um estudo da moral espírita cristã. E a quarta parte é o resultado da aplicação ou não. O Evangelho segundo o Espiritismo vai dialogar com esta aplicação ou não da mensagem do Cristo. Compreenderam? Que, por sinal, foi corroborada com o lançamento do livro Céu e Inferno, que tem o mesmo objetivo. O depoimento dessa rainha é extraordinário, porque ele fala sobre educação, ele fala sobre o meio, a influência, e ele fala sobre as escolhas. De qualquer sorte, esse texto apresenta uma rainha sincera, que reconhece as suas escolhas, que é um passo extraordinário para se chegar à sabedoria.
rainha na terra, chegou como uma pessoa normal no mundo espiritual, sendo convidada então para um outro reino e se tornar uma rainha nos céus. Vou dar um dado para que você possa pensar. Nós tivemos um exemplo extraordinário de um discípulo do Cristo que foi nobre, justo, bom, ético, fiel, cândido, amigo, simples, desprendido. Francisco Cândido Xavier, que em algumas encarnações foi rainha. Foi rainha poderosa no Egito. Foi uma rainha destronada na Espanha. Teve oportunidades, viveu também como um cidadão anônimo, plebeu, enfim. Quando assume um compromisso de dar uma projeção, podemos dizer assim, nas suas virtudes, se associou a um grupo que se comprometeu em servir ao Cristo de uma forma mais religiosa, mais filosófica. No século XIX, uma médium que deu seus recursos, seus serviços, seus préstimos e contribuiu com Allan Kardec, junto com muitos outros médiuns. No Brasil, um médium que nasceu em 1910. Num corpo de homem, um espírito que vinha numa trajetória feminina. E foi sensibilizado o tempo todo por rainhas dos céus, para que ele pudesse ser uma rainha na terra com os pés nos céus. A trajetória de Chico Xavier foi marcada por muitas rainhas dos céus, a começar por Maria João de Deus, depois por Cidália Batista, tutelado por rainhas que foram rainhas na terra, como Isabel de Aragão, ou melhor, a rainha de Portugal, que veio oferecer um projeto de distribuição de pães, viveu no meio de muitas mães na terra, sob a inspiração da grande rainha celestial que é Maria Santíssima. Chico, em suas orações, sempre falava de Maria Santíssima. Chico deu tantos recados para os corações maternos, porque dialogando com as mães, ele também dialoga com os filhos, com os cônjuges, com a humanidade, uma vez que a mensagem do Cristo é para o coração. E os espíritos respaldaram esse projeto de educação, de transformação, de moralização pelo coração. Trouxemos essa reflexão para que o Evangelho da Manhã, que dialoga com os bens verdadeiros que as mães representam, pois elas nos ensinaram desde a primeira oração: Pai nosso que estais nos céus, meu filho, vamos orar. As mães têm um papel extraordinário na aquisição dos bens verdadeiros. Homenageadas por muitos autores espirituais, nesta manhã serão ainda por Cassimiro Cunha. No livro Cartas do Evangelho, ele nos oferece uma pérola. Carta às Mães.
Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busca imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura que nasce do coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com o teu próprio coração. Não deixe que se transforme o teu amor em paixão. Muita vez a mãe terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime, faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços, chorando na desventura, os perigosos desvios de sua imensa ternura. Ama o filho de outra mãe, qual se for o seu também, e estarás santificando teu lar nas luzes do bem. Castiga amando teu filho, em teu carinho profundo, prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor que há de salvar esse mundo por meio do teu amor. Mamãe, o mundo pode ser salvo. Tenha esperança no Senhor e não desista do seu amor. Pais, filhos, homens, dirigentes, operários, políticos, servidores, recordemos das mamães, porque elas falam diretamente ao nosso coração da grande rainha dos céus, a mãe de Jesus. Que ela esteja conosco hoje, agora e sempre. Ave Cristo.